Estou aqui gravando algumas aulas e recebi um questionamento de um dos alunos me perguntando sobre tomada de decisão no ambiente corporativo. Eu vou gravar algumas coisas, vou deixar algumas observações sobre esse fato, independente da sua função, independente do ramo que você atua. Então fica aí com a gente que a gente vai falar bastante sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Daniel, sou gestor de pessoas, há mais de 15 anos trabalhando, desenvolvendo e direcionando profissionais no mercado de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre tomada de decisão. Eu não sei qual é o ambiente que você trabalha, qual é o ramo de atividade que você atua, mas hoje a gente tem a gente que eu digo corporativo, tem uma deficiência muito grande em encontrar profissionais que realmente tenham um entendimento do que faz. O entendimento no quesito operacional, no quesito proatividade, de realmente ter aquele senso de dono, aquela sensibilidade de se preocupar com o processo. Hoje a gente vê muito no mercado, muitos profissionais que tanto fez ou tanto faz, não está nem aí para a empresa, não se importa com os resultados, não se importam com o que o mercado vai falar da sua empresa. Então, a partir do momento que o profissional não se importa mais com a empresa que ele trabalha, fica muito difícil ele ter uma tomada de decisão mais assertiva, fica mais difícil dele ter um direcionamento mais proativo mediante ao bem-estar e a resolução de todos os processos. Tá? Hoje, quando a gente fala em tomada de decisão, muita coisa vai se travar por conta de hierarquia, por conta de limitações, por conta de função mesmo. Às vezes você tem uma atividade dentro do seu ramo profissional que não te permite tomar certas decisões. Isso é muito normal dentro do corporativo. Então você precisa ter a clareza de que até onde vai a sua liberdade, a sua autonomia profissional, e dali para frente você vai ter que subir as informações, você vai ter que dar direcionamentos e dar ferramentas para a sua gestão. Não é porque você não tem a autorização para tomar certas decisões que você não pode evidenciar as ideias. Você tem que ter, de fato, todas as informações relevantes sobre o processo que você executa, e independente da dificuldade que tenha no momento, por mais que você não tenha a autoridade para resolver, você tem que levar para a sua gestão o processo praticamente desenhado. Então leve para a sua gestão a dificuldade mediante uma solução. Hoje, para um gestor, a ação mais recorrente no mercado é profissional que chega, senta na mesa e fala, ó, tô com esse tipo de problema. Ó, mas isso daqui não tá funcionando. Ah, mas aquela situação ali não resolve. Hoje não se encontra, é muito difícil você encontrar profissionais no mercado que chegam e falam assim, ó, chefe, isso aqui tá com problema, assim, assim, assado, mas eu tenho isso aqui de solução. O que você acha da gente partir para esse caminho? Leve soluções para sua gestão. Pare de apenas evidenciar o problema. Hoje, o mercado ele está cheio de mimimi, muita reclamaçãozinha que não vai levar em nada. E se o gestor não tiver um jogo de cintura e uma malandragem para aprender e saber lidar com essas situações, essas resoluções ficam cada vez mais difíceis. Então, você, profissional, tem que ter o entendimento de que por mais que você não tenha autonomia em uma tomada de decisão, você tem que ter a visão de como solucionar o problema que está ali na sua frente. Não adianta apenas evidenciá-lo. Traga alternativas para que realmente seja possível resolver a situação. Você vai facilitar 90% o caminho da sua gestão. Faça com que a sua gestão te olhe e fale, não, realmente, ele me trouxe um problema, é um baita de um problema, mas ele me deu uma ideia de solução assim. Pode ser que a sua ideia não funcione? É claro que pode ser, mas já é um diferencial mediante a todas as outras premissas que vêm de colaboradores, todas as outras dificuldades que venham sem nenhum tipo de apontamento ou nenhum tipo de direcionamento. Então seja diferente, faça um novo. Eu vou contar para vocês um case que aconteceu comigo mesmo. Trabalhei os últimos 10 anos junto a uma companhia aérea, tá, na liderança, na gestão de pessoas. Em um dos voos que a gente recebeu, eu estava na sala de embarque, era um voo que chegava, em 30 minutinhos ele já saía. E os passageiros que estavam desembarcando saíam da aeronave, passavam pelo finger e subia na escada rolante para seguir sentido desembarque, restituição de bagagem e tudo mais. Duas dessas passageiras eram uma filha, aproximadamente uns 30, 35 anos, e a mãe dela, uma senhora já, mais de 60 anos. Elas estavam subindo a escada rolante junto com todos os outros passageiros.
Subindo a escada rolante, quando ela chegou quase no final da escada rolante, a senhora desequilibrou. Ela desequilibrou e desceu rolando a escada rolante abaixo, junto com a filha. A senhora, já de idade, com a pele muito fina, ela se machucou demais. Ela rasgou o braço, rasgou a perna, machucou a cabeça. Ela chegou a atropelar alguns outros passageiros nessa descida da escada. Então, assim, foi muito feio. E eu estava presente, mas eu estava do outro lado, ajudando a equipe a fazer o embarque dos passageiros. Eu fui acionado, desci, apertamos o botão de emergência, a escada parou e o desembarque continuou rolando com os passageiros convencionais. Eu fiquei com essa senhora e com a filha dela aguardando o departamento médico do aeroporto. E ficamos aguardando durante muito tempo. Eu fiquei ali batendo papo com ela, conversando, tentando acalmá-la. Eu não tenho conhecimento nenhum de primeiros socorros. É muito básico o meu conhecimento. Mas eu fiz a minha parte de conversar, de explicar para ela os processos, de explicar para ela a logística do aeroporto, quanto tempo a gente levaria até o ambulatório. E nisso o tempo foi passando. Tentei acalmar a filha dela, que também estava extremamente nervosa. E eu acionei o meu check-out a todo momento para eles tentarem reforçar com o pessoal da equipe de enfermagem para que eles chegassem rápido até onde a gente estava. E era um local muito longe. Demoraram muito. Por fim, peguei uma cadeira de rodas que tinha ali, disponível, acomodei essa senhora na cadeira de rodas e eu não poderia ter feito isso, porque isso daí é uma premissa médica, porque a gente não pode mexer na pessoa que se acidentou por diversos motivos. Mas eu não tinha mais opção. Ela estava com muita dor, ela estava passando muito mal, ela já estava começando a querer desmaiar. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ela em cima da cadeira de roda e fui com ela caminhando devagarinho, com ela e com a filha, conversando, até o caminho do ambulatório médico. Chegamos no ambulatório médico, quase 7, 8 minutos de cadeira de roda, porque era uma distância muito grande. Chegamos no ambulatório, o médico fez o atendimento dela, fez os curativos, fez tudo o que tinha que fazer, deu os atendimentos. Aí o médico saiu da sala dele e veio até mim. E esse médico, ele chegou a mim e começou a me descascar profissionalmente. Ele acabou comigo por conta da tomada de decisão de tirar a passageira da onde ela tinha se acidentado e levado ela até o ambulatório. Mas ele me descascou, ele foi extremamente arrogante, extremamente grosso. Eu deixei ele desabafar tudo que ele tinha para desabafar. A hora que ele terminou de desabafar, eu falei: se vocês tivessem chegado no horário, eu não teria saído com ela. Falei, e ainda fui um pouquinho mais além. Eu falei: eu não trabalho para você, eu trabalho para a companhia aérea. A passageira, ela é uma passageira nossa e ela estava passando mal e eu precisava dar o atendimento, já que eu não tive o suporte de vocês. Por fim, isso gerou uma discussão gigantesca entre companhia e departamento médico do aeroporto. Por fim, essa passageira, ela foi atendida. Isso foi numa sexta-feira. Essa passageira, ela foi atendida. Fiquei ali com a filha dela, bati um papo e tal, conversamos, expliquei para ela os processos, pedi desculpa que eu não poderia ter removido elas do local. Por fim, finalizamos o atendimento. Elas estavam com o carro alugado, elas não eram daqui, eram do Rio de Janeiro. Pegaram o carro e seguiram o destino. Isso foi na sexta-feira. No domingo, elas estavam retornando pro Rio de Janeiro. Eu estava no aeroporto, só que eu estava em outro local, em atendimento de outros passageiros. Por fim, essas passageiras, elas passaram no check-in, fizeram atendimento e perguntaram por mim. E não me encontraram. Quando elas chegaram na sala de embarque para embarque, elas perguntaram por mim novamente para as meninas que estavam lá. As meninas me acionaram no rádio Motorola, perguntaram: Daniel, onde você está? Eu falei: estou em atendimento, estou em tal lugar, assim, acessado. Ela falou: tem duas passageiras aqui que precisam falar com você. Eu já fiquei preocupado porque estava na hora do horário do voo decolar. Eu falei: não, vou atrasar o voo. Travei o atendimento que eu estava e fui até a sala de embarque para resolver a situação com a passageira. Chegando até lá, encontrei as duas, a senhora com curativo no braço, curativo na cabeça, curativo nas pernas, na cadeira de rodas, retornando do Rio de Janeiro. As duas me abraçaram, mas choraram, me agradeceram infinitamente por tudo que foi feito na sexta-feira, pela minha tomada de decisão, mesmo não sendo a mais correta. Me elogiaram de tudo quanto é forma. Isso foi muito gratificante para mim como profissional. Tá? Porque por mais que eu saiba que o procedimento ele não foi o correto, ele não foi o ideal pela situação, que se elas tivessem algum dano interno, eu às vezes poderia até ter prejudicado ainda mais, mesmo na tentativa de ajudar. Por fim,
me abraçaram e me agradeceram, disponibilizaram para eu ir para o Rio para ficar na casa delas, para passear, para levar minha esposa, enfim. Elas me deram uma sacolinha com chocolate da Cacau Show. Agradeci, peguei a sacolinha do chocolate, elas embarcaram e foram embora. Só que eu não abri a sacolinha do chocolate. Depois que o voo decolou, eu fui abrir o chocolate, junto com os meninos da sala de embarque, que eu ia dividir com eles. Tinha 3 bombons da Cacau Show e uma caixinha de relógio da Dufry. Essa senhora, eles passaram na Dufry e compraram um relógio da Tommy para me dar de presente. Eu, como gestor de operações, eu sei que esse procedimento ele está errado, esse procedimento ele não pode. Nós que trabalhamos com público, independente do ramo que você atue, você não pode receber presentes. Você não pode receber presentes, isso tem um limite, né? Às vezes isso entra no compliance, código de ética da companhia ou de qualquer outra empresa, tem diversas outras situações. Mas eu fui totalmente pego de surpresa. Tentei contato com as passageiras, não consegui porque não tinha telefone na reserva, ficou bem difícil o meu contato com elas. Mas eu fiquei extremamente surpreso, porque estava com a nota fiscal, com as garantias, me senti grato pela ação delas, mas eu entendia que aquele procedimento estava incorreto, que eu não poderia aceitar esse tipo de prêmio, né, porque eu já estou ali prestando serviço para a companhia, que é um serviço que eu já sou remunerado por isso. Por fim, levei isso para minha gestão, expliquei o ocorrido, peguei o código de reserva do passageiro, informei a situação, tal, relatei tudo por e-mail, coloquei junto com a carta e mandei para a nossa sede em São Paulo. Isso levou mais ou menos uns 3 meses esse processo. Depois de 3 meses, eu recebi um retorno do nosso diretor de operações, tá, com uma carta escrita a próprio punho, me agradecendo pela situação. Disseram que o compliance, que o canal de ética da companhia analisou todos os processos e verificou que não teve nenhuma ação irregular da minha parte, e com isso me disponibilizaram o relógio como se fosse uma premiação vinda da companhia. Por fim, eu recebi esse relógio, eu fiquei com ele, tenho ele até hoje guardado, e isso entrou para mim como se fosse uma contemplação de um trabalho bem feito. Tá? Fiquei extremamente grato pela companhia ter entendido que foi uma tomada de decisão visando um zelo, um cuidado pelo passageiro. E essa resposta veio realmente para contemplar a ação que eu tomei no dia do ocorrido. Nunca mais vi essas passageiras, não sei como elas estão hoje, mas assim, de toda forma, todas as tomadas de decisões que vocês forem ter, seja elas qual for, vocês precisam ter um embasamento para isso, vocês precisam ter a certeza e a tranquilidade de que se der algum problema, você como profissional tem que ter a maturidade de assumir e falar, não, realmente eu fiz essa atividade, realmente a decisão foi minha. Porque às vezes a gente pode tomar uma decisão pensando ser a melhor do mundo e dá tudo errado lá na frente. Pode acontecer, isso é normal. Só que a partir do momento que você tem a maturidade de bater no peito e assumir e falar, não, realmente foi uma ação minha, eu que tomei essa decisão e errei no processo. Vamos corrigir para que isso não aconteça mais. Se você tiver esse entendimento e essa maturidade, sua vida vai ficar mais leve, mais fácil, você vai ter infinitas possibilidades de melhoria nos processos. Ok? Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, eu falo regularmente aqui sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Não deixa de se inscrever no canal, curte o vídeo para me dar uma força, o canal é novo. Eu vou trazer diversos conteúdos aqui para que a gente tenha um desenvolvimento humano mais direcionado. Muito obrigado e até breve.